Bem, hoje temos o professor do Departamento de Zootecnia da Unesp, professor Matheus Paranhos. Vamos conversar aqui, professor Matheus Paranhos, que revela com a pecuarista Carmen Pérez o nosso bem-estar animal. Professor, bom dia, como está nesta semana? Bom dia, Tavinho. Estamos aqui em lockdown total, mas trabalhando de casa e torcendo para que dias melhores cheguem rápido, né? Está em Ribeirão, né, professor? Jabuticabal. Jabuticabal? Está lockdown também, Jabuticabal? A região quase toda está nesse quadro aí. Nossa Senhora. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado. Bem, o professor tem hoje a bióloga Juliana Damasceno, fundadora da Wellfilis, Comportamento e Bem-Estar Felino. Cadê a Juliana para eu dar bom dia para ela? Tudo bem, Juliana? Olá, bom dia, tudo bom? E você? Tudo bem. Legal falar de bem-estar animal de felinos hoje, vocês vão falar disso, né? Porque o gato é um sujeito muito especial e muito diferente, né? Muita gente, né, professor, né, Juliana, arruma um gato achando que o gato é como um cachorro e não tem nada a ver. Uma coisa late e a outra mia. E os dois têm comportamentos e afetividades completamente diferentes, né? A começar que o cachorro é de casa, ele quer ficar em casa e tal. O gato até fica, mas se sobrar uma brecha para ir para a rua, ele gosta de uma rua como ninguém, né? E aí, às vezes, a gente não toma cuidado, acontecem acidentes, como um que me contaram essa semana mesmo, que alguém colocou veneno para rato na rua e até avisou as pessoas que tinham gatos, né? Mas aí o gato vai e foi fuçar e, sei lá, virou uma tragédia, né? Perdemos aí bem recorrente mesmo. É recorrente esse tipo de coisa. Infelizmente. Bom, mas quem a gente precisa se preocupar, às vezes, em manter os nossos gatinhos dentro de casa, para não acontecer essas questões que são muito recorrentes, infelizmente. Ok. Professor, estou cruzando na área, só cabecear agora e fazer que nem a artilharia do Palmeiras, hein, professor Matheus? Vamos lá agora. Vamos lá, salve o Corinthians. Bom, tudo bem, desculpa aí. Desculpa, tchau. Juliana, muito legal, muito obrigado por ter aceito o convite, está batendo esse papo aqui sobre o bem-estar. Na verdade, a Juliana vai falar mais do que o gato, vai falar dos cães também, né? E uma situação inusitada, pelo menos antes de 2020, eu acho que a maioria dos cães e dos gatos que convivem com nós, nas nossas casas, não tinham passado por isso. A gente está enfrentando aí esse momento difícil das limitações impostas pela pandemia do Covid-19, e com isso a gente passa muito mais tempo em casa, com um contato mais intenso, muito mais frequente com os nossos animais. Então, Juliana, eu queria saber se essa situação causa algum impacto no bem-estar dos nossos animais de companhia, em particular dos cães e dos gatos. Sim, né? Essa questão da pandemia ter mudado a nossa rotina, trazido a nossa rotina quase completamente para dentro de casa, afeta sim o comportamento e o bem-estar dos nossos pets. E a gente tem duas vertentes dessa modificação no bem-estar deles, tanto por um lado positivo quanto por um lado negativo. Então, nós passamos a ficar mais tempo em casa e até a título de, e falando do nosso bem-estar, né, ter a companhia de animais dentro de casa impactou muito positivamente na saúde emocional das pessoas. Então, a gente tem ouvido muitos relatos, inclusive algumas pesquisas que revelaram que pessoas que tinham a companhia de seus pets passaram e estão passando por esse tempo de isolamento social de uma maneira mais benéfica. Então, há esse impacto positivo a título da visão dos animais também. Então, os cães e os gatos terem a companhia de seus tutores, que passavam praticamente o dia todo fora de casa, dentro de casa, amplia sim o bem-estar deles em relação a eles terem mais contato social com seus tutores, eles conseguirem ter muitas vezes mais entretenimento, mais atividade. No entanto, também pode ter um impacto negativo. Sem querer, essa rotina
afetou a rotina que já existia de cada animal. Então, tanto o cão quanto o gato, apesar deles terem comportamentos distintos, o comportamento deles é muito relacionado à rotina, né? Quando a gente fala de bem-estar animal, a gente pensa em animais que estão fora de seu ambiente natural. Eles estão em isolamento, né? Constante, né? Então, o que acontece? Para o animal, ele ter o controle e a previsibilidade do que vai acontecer no ambiente é fundamental para a manutenção do seu bem-estar físico e emocional. E com a nossa rotina ter mudado completamente, perdeu-se um pouco dessa previsibilidade. Inclusive, esse direcionamento de nós procurarmos os cães e os gatos para o afeto, para o apoio emocional, sem querer também pode trazer algumas relações que pode prejudicar os animais, desenvolvendo às vezes algumas questões até relacionadas a um hipervínculo e que a gente pode depois ter também questões sendo mais agravadas. Então, por exemplo, no atendimento comportamental dos gatos, a gente teve diversos gatos que os tutores, por terem mais tempo, então falando do aspecto positivo, os tutores tiveram mais tempo para se dedicarem a tratar uma questão comportamental que já havia, como a gente também teve o desenvolvimento, o surgimento de questões comportamentais que não haviam anteriormente e que a mudança da rotina pelo isolamento proporcionou nos animais. Nossa, que bem. O que podemos dar esses efeitos negativos? Por exemplo, o fato de a gente, então, mexer nessa rotina, né, dos cães e dos gatos, um exemplo básico, né? Muitas pessoas, eu acabei participando de outras entrevistas, sejam por escrito, né, mídia escrita digital ou televisionada, sobre a questão dos animais estarem presentes no home office, né? Então, todo mundo trabalhando dentro de casa e os animais estarem buscando esse contato humano, buscando a nossa atenção enquanto nós precisamos trabalhar. E o que acontece? Muitas vezes, nós sem querer estimulamos esse tipo de comportamento. Porque se o nosso pet surge no horário do trabalho, mesmo que seja a gente às vezes tentando fazer com que ele não esteja presente, então chamando atenção de alguma forma, nós estamos sem querer reforçando esse comportamento, porque nós paramos de fazer o que estamos fazendo para dar atenção a eles. Então, gatinhos têm costume de vir no teclado, e aí os tutores às vezes gostam dessa atenção e dão colo e deixam ficar junto na mesa. E aí, sem querer, o gato busca essa presença do tutor, o cão busca essa presença do tutor, a gente acaba respondendo e a gente, sem querer, vai bagunçando a rotina do animal. Então, sem querer, ele vai perdendo o ciclo do sono que ele tinha durante o dia. Sem querer, ele começa a requerer mais alimentação, porque ele late ou ele mia para o tutor e a gente dá comida, porque muitas vezes, né, a gente tem a resposta comportamental de eles pedirem, eles sinalizarem vocalmente e a gente recompensar com o alimento. Aí a gente vai causando problemas de compulsão, de obesidade. Então, é muito sutil que as modificações vão acontecendo. Nós fazemos de uma maneira inconsciente, às vezes pensando que estamos beneficiando o animal, e sem querer nós vamos bagunçando a rotina deles, e aí a fisiologia vai respondendo. Então, o animal pode ter problemas gástricos, gastrointestinais de uma maneira geral, ele pode ter problemas relacionados aos níveis de atividade, porque ele está perdendo o tempo de sono dele, e o alto volume de movimentação na casa. Então, para as pessoas que têm criança, às vezes as crianças vão buscar nos animais a atividade, então o gatinho ou o cãozinho passa a não ter o momento de descanso dele e também os comportamentos naturais que eles precisam exibir, né? Então, sem querer, a gente bagunça essa rotina e isso pode prejudicar bastante o comportamento dos cães e dos gatos e, por conseguinte, seu bem-estar físico e psicológico. Nossa, então, assim, tentando sintetizar tudo que você falou,
O certo era definir alguma rotina, né, para que ele tenha todos esses momentos de descanso e também de isolamento, de poder ficar sozinho, nem sempre como nós também, né? Não queremos estar juntos, queremos um momento de sossego. Agora, sabe qual que é o maior desafio, Juliana, que eu vejo aí? É que a gente está impondo uma rotina nova e daqui a pouco ela pode mudar. O que vai acontecer depois, quando a gente voltar ao normal, quando tiver todo Exato. mundo vacinado e nós vamos passar a maior parte do tempo fora de casa? O que pode acontecer? Que tomara que seja logo, né? Sim, a gente precisa se preocupar com essa retomada, porque nós teremos uma alteração brusca novamente da rotina, né? Em alguns casos, como a gente teve ali em algumas regiões, já uma pequena volta da normalidade, agora a gente retornou para o isolamento novamente. A gente já teve, né, um percentual representativo disso acontecendo na prática. E o que a gente precisa se preocupar? Se estar em casa está prejudicando a rotina e se depois sair de casa vai prejudicar a rotina novamente, nós teremos uma alteração do contato social e do ambiente mesmo estar sendo, né, desconfigurado para o animal. O ideal é a gente proporcionar o máximo possível de uma rotina a partir de agora, para a gente conseguir prevenir, para que quando a gente retome a nossa rotina ideal, o impacto não seja tão brusco. Como que a gente pode fazer isso? Então, por exemplo, os horários que você teria para passear com o seu cachorro na sua rotina normal, você deve respeitar e fazê-lo. Cães precisam passear, precisam ter essa rotina, né, de atividade. Então, mantenha os horários do passeio nos mesmos horários que quando você estiver na sua rotina normalizada, você vai conseguir cumprir. Respeite os horários de descanso e traga locais ideais para o home office aonde eles possam se abrigar. Então, aqui, por exemplo, uma caminha de janela, ali uma prateleira, aqui do lado no meu computador tem uma caminha. Não é que os nossos pets não podem aproveitar da nossa companhia, eles devem, faz bem para eles e bem para a gente. No entanto, redirecione para o lugar de descanso para que eles possam ficar perto dos seus tutores, mas terem os seus locais ideais. Respeite os horários de alimentação, que também você vai conseguir proporcionar quando você estiver na sua rotina normalizada. E quando você começar a ter a sua rotina, os casos das pessoas que podem fazer isso de uma maneira gradativa, excelente. Quem não puder, não se preocupe. Você deixando atividades para o seu animalzinho executar durante o dia, então técnicas de enriquecimento ambiental, para isso a gente tem diversas opções já no mercado que a gente pode começar a ensinar os nossos animais a aplicarem agora, como comedouros interativos, tipos de brinquedos que estimulam cognição, né, que estimulam os órgãos sensoriais, comportamentos naturais, a gente pode adicionar no ambiente. Existem outras terapias que a gente também pode adicionar no ambiente para promover maior relaxamento dos gatos e dos cães na nossa ausência. Então, se você já está identificando aí na sua casa uma alteração comportamental do seu bichinho, eu recomendo que você vá à procura de um profissional que trabalhe com comportamento canino ou felino, para que você tenha um auxílio, a gente consiga harmonizar a situação e para que a volta à rotina seja o mais tranquila possível. Juliana, é curioso, né? Porque isso tudo exige muita disciplina. Eu estava pensando aqui, ter uma rotina na alimentação. É difícil manter a rotina para nós mesmos, né? Então a gente vai ter que impor uma rotina para o cão e talvez com isso a gente aprenda a fazer a mesma coisa para nós mesmos, né? E com isso também sofrer menos com essas situações que são muito distintas, muda de uma hora para outra as nossas relações sociais e uso do espaço também. Juliana, muito legal, obrigado mesmo pela entrevista. O nosso tempo aqui é curto, daria para falar muito tempo, né? Mas se você tiver uma mensagem final para deixar aí para o pessoal que está nos assistindo, seria bom. Com certeza, eu que agradeço, foi um prazer, sim, tem muito para a gente explorar esse assunto. Fica aí o meu convite para quem quiser saber mais sobre comportamento felino, tem as nossas redes sociais, tem bastante conteúdo, que é @wellfelis, o Instagram, o Facebook, e também tem vídeos no YouTube. E o que eu quero deixar de mensagem final é que
os animais de companhia hoje fazem parte da nossa família e que nós devemos nos preocupar com o bem-estar físico e psicológico deles, assim como nós devemos preocupar com os nossos, né, com o nosso bem-estar. Então, amem os seus animaizinhos de companhia e se preocupem com o bem-estar deles. Então, é isso que eu tenho para deixar de mensagem final. Obrigado, Ju.